Meu querido irmão, minha querida irmã, eu devo primeiramente saudá-los, dizendo que depois de 90 dias, é a primeira oportunidade que eu tenho de estar aqui na comunidade São José. Talvez alguns momentos em que estive programado para aqui estar, outra necessidade se apresentou de forma exigente, e assim me quis privar de conhecer esta comunidade celebrante por esses dias todos, 90 dias. Mas já conhecia fisicamente esta comunidade quando na primeira semana, acompanhado pelo nosso querido amigo Adilson, que é um irmão nosso de caminhada, por quem rezamos esta missa, num momento tão delicado de sua vida, com a passagem de sua filha, ele me conduziu de Porto até São Barnabé, ao lado de Feliciano, apresentando-me os pontos geográficos da nossa paróquia, a começar por Nossa Senhora do Desterro, passando por Sagrada Família, passando por São José, passando por Nossa Senhora da Paz, e assim tivemos a importante oportunidade de conhecer esta comunidade celebrante, ou seja, conhecer esta comunidade física, o que hoje fazemos na comunidade celebrante. Mas estava vindo para cá e uma companhia muito agradável, também tão desnorteada quanto eu, me fazia companhia, e nós sabíamos um pouco chegar até aqui, mas eis que perdidos nós estávamos quando avistamos a Tarcísia. E ao avistar a Tarcísia com esta camiseta bonita, estampada, o rosto de Maria, de José, a Sagrada Família, nós identificamos: eis aí a nossa estrela, que vai nos conduzir para a Gruta de Belém. E assim a presença da Tarcísia se fez uma presença marcante. Não que tivéssemos visto a Tarcísia, mas aproveitamos o desencontro para ter outros encontros. Pessoalmente eu gosto muito dos desencontros, porque ele nos tira da rota e nos apresenta oportunidades inusitadas que só Deus tem para nós. A gente, quando vai indagar, como chega até um lugar, a gente conversa com as pessoas, dialoga com as pessoas, a gente consegue ouvir as pessoas, crianças, idosos, pessoas sóbrias, não sóbrias, pessoas que estão alegres por nos dar a informação, e alguns até que fazem de arrogado. Mas sempre é a oportunidade da gente ter este encontro. É importante que nós tenhamos a dúvida, porque a dúvida pode nos conduzir à fé. Eu temo muito as pessoas que têm certezas absolutas. Eu temo muito as pessoas que dizem de uma forma muito absoluta que já descobriram a verdade. É preciso que nós tenhamos a humildade, porque a dúvida pode nos conduzir à fé quando nós estamos com o coração aberto. Os desencontros podem fazer com que nós tenhamos a oportunidade do encontro quando nós estamos dispostos a caminhar. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenhamos medo das nossas fragilidades, não tenhamos medo dos nossos equívocos, não tenhamos medo dos erros, porque Deus pode permiti-los para que nós possamos construir um mundo novo, mais presente e melhor. Através da dúvida, nós podemos chegar mais presentemente à fé. E hoje, ao falar de dúvida, nós estamos falando de um menino que foi consagrado ao templo, e o seu nome era Samuel. Era um menino simpático, um menino querido. Ele era filho de Ana, e eis que este menino foi consagrado, foi oferecido ao templo
E ali ele foi no templo viver com os sacerdotes. E ali havia um sacerdote que deveria cuidar para que ele tivesse a sua vida de consagrado plenamente dedicada. Não basta a gente se consagrar, é preciso consagrar-se e ao mesmo tempo se lançar. E quando Deus disse: Samuel, teu nome não é Samuel, né? Não. Como é que é o teu nome? João Gabriel. O João Gabriel. E quando Deus disse assim: Samuel, Samuel, aquele menino se levantou e foi lá perguntar para o sacerdote, para Eli: tu me chamas, Eli? E ele disse: não, volta-te a deitar, eu não estou me chamando. Novamente, a voz de Deus veio. Fica aqui bonitinho, viu, Samuel? Um dos primeiros passos para a gente aceitar a vontade de Deus é não ter medo. Eu não estou colocando você aqui para pagar mico, não. Estou colocando você aqui porque você é muito importante para o projeto de Deus. E Deus chega e fala assim: Samuel, Samuel. E ele volta a dizer assim: Senhor, Eli, tu me chamas? Não, eu não te chamo, volta a dormir. Terceira vez: Samuel, Samuel. E aí então Eli entendeu. Quando a voz novamente te chamar, responda: aqui estou. Eis-me aqui, aqui estou. À disposição. O chamado de Deus. Como é que esse chamado de Deus se dá na sua vida? Cada um de nós precisa ter a consciência de que Deus não chama só alguns. Deus não chama só alguns. Ele chama todos. Pode ser que você diz assim: Deus ainda não me chamou. Deus se esqueceu de mim. Deus não está querendo a mim, porque eu ainda não senti o chamado de Deus na minha vida. Ora, meu querido irmão, o chamado de Deus pode ser um simples toque, como um convite do padre para vir aqui exemplificar um texto bíblico, até como a vocação de um jovem que discerne e diz assim: eu quero servir a minha comunidade. O chamado de Deus precisa ser entendido na nossa vida, porque Deus chama quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. Deus te chama, a resposta é tua, a confirmação é dele. Porque Ele não olha para as aparências, mas Ele olha para o coração. Quantas pessoas que dizem: Senhor, me chama para ser padre, mas o Senhor não chama. Senhor, me chama para fazer alguma coisa para o teu serviço, mas parece que o Senhor não chama. Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor me chamasse para isso, para aquilo outro, para aquilo outro. E Deus está te chamando, mas o teu coração está insensível, o teu coração está duro, você não está querendo fazer a vontade de Deus, você quer na verdade que Deus faça a tua vontade. Quando isso acontece, não adianta. Quando a gente quer que Deus nos chame do jeito que a gente quer, nós estamos colocando uma sentença na nossa vida. Nós seremos totalmente infelizes. E é tão triste, meu querido irmão, quando a gente percebe que o chamado de Deus é dom, é gratuidade, é graça. Deus nos chama onde quer e como Ele quer. Ele chamou Pedro, André, hoje no Evangelho Ele chamou Levi, pessoas que tinham uma vida totalmente torta, uma vida um tanto errada. Levi era um cobrador de impostos, corrupto, e Deus chamou. Ele chamou quem Ele quis, onde Ele quis, e deu a missão. E o chamado de Deus transforma. Levi, você não é mais o Levi, você é o Mateus. Você não é mais o cobrador de impostos, mas você agora é o homem para propagar este Deus vivo e verdadeiro para os pagãos. A tua missão é propagar e levar
Jesus Cristo a conhecimento dos pagãos. Então nós precisamos perceber que Deus chama sim. Mas é tão triste quando a gente vê uma cultura em que não é a cultura dos valores. Uma mamãe começa a bater na cabecinha do filho, filhinho, você vai, quando crescer você vai ser médico. Ótimo. Aí, mamãe, por que eu vou ser médico? Porque médico, filhinho, ganha muito dinheiro. Então você já está condicionando. Filho, quando você crescer, mamãe quer, papai quer que você seja uma pessoa muito estudada, porque aí você vai ganhar muito dinheiro. Quando o dinheiro for o parâmetro principal, a felicidade vai para o ralo, porque quem é médico por vocação é feliz, mas ser médico sem vocação é um inferno. Ser aquilo que Deus constituiu você a ser com felicidade. O grande desejo de Deus e a grande promessa é que quem aceita o seu chamado não será infeliz. Eu fico vendo, coitadinho do padre, ele é tão infeliz. Procura um padre verdadeiramente e pergunta para ele: o senhor é infeliz? O senhor é infeliz? Às vezes a gente transfere. Mas o padre é assim, o padre é assim. Tudo nesse mundo comporta sacrifício. Felicidade não é aquele que recebe. Felicidade do padre não consiste nos aplausos que ele recebe no dia 4 de agosto, quando é o dia do padre, no dia do seu aniversário. Felicidade do padre é quando ele, com suas mãos humildes, eleva ao céu a oferenda do seu povo. A felicidade do padre é quando ele, com suas mãos ungidas, abençoa a criança que nasce. Quando ele, com a água do batismo, faz uma vida nascer de novo para a graça e o Espírito. Quando ele adentra um hospital onde a tristeza, a dor e a morte está próxima, e ele, com a unção, ele abre as portas pelo perdão e pela misericórdia do paraíso. Essa felicidade ninguém tira. Por isso o chamado de Samuel é um chamado bonito, que nós todos precisamos entender e responder: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mas se o Senhor te chamar, não adianta você brigar com ele, porque ele vai te chamar. Ele espera a vida inteira. E se você quiser a vida inteira ser infeliz, relute contra Deus, feche o coração para Deus, diga não para Deus. A sua felicidade está em você dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer sua vontade, para viver no seu amor, para fazer sua vontade, para viver no seu amor. Eis-me aqui, Senhor. Muito obrigado, João Gabriel. Pode sentar. Muito obrigado porque você ajudou a ilustrar o conhecimento da primeira leitura. O apóstolo Paulo, se dirigindo na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer sobre o cuidado que nós temos que ter com o templo do Espírito Santo. Todos nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós carregamos um tesouro em vaso de argila, às vezes trincado, rachado. Pecadores que somos realmente escolhidos para transmitir uma graça. Irmãos e irmãs, a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é ela usurpar-se de um estado de graça, esquecendo de que tudo vem do Senhor. É muito triste quando alguém faz uso daquilo que Deus nos deu para o seu proveito próprio. O que Deus nos dá não é para nós. O que Deus nos dá é para que nós possamos repartir, para que nós possamos partilhar. E eu vinha conversando, inclusive, com a minha companheira de viagem. Mães, saibam muito claramente, os vossos filhos são dádivas de Deus. Há muitas mães e muitos pais que estragamos nossos filhos, pensando que nós devemos conduzir as suas vidas
inclusive levando-nos do começo ao fim para onde nós queremos, e não há espaço para a vontade de Deus. Assim, nós todos tenhamos consciência de que nós fazemos parte de um corpo onde a graça deve prevalecer. Então, não macule o corpo místico de Cristo. Aceite fazer parte. Se você é um dedo, seja o dedo. Se você é a mão, seja a mão. Se você é o olho, seja o olho. Mas seja verdadeiramente com a sua função, com a sua identidade. Faça a sua participação, agindo sempre na graça. O apóstolo vai dizer sobre as imoralidades. Talvez nós pensemos, o que é uma imoralidade sobre o corpo? Os abusos que se podem se ter em níveis sexuais? Vamos largar um pouquinho as imoralidades. Quantas são as imoralidades que podem nascer de um coração longe de Deus? Quantas são as imoralidades que podem nascer de um coração que não é verdadeiramente consagrado a Deus? Se eu não tenho meu coração consagrado a Deus, eu estou vivendo uma vida plenamente preocupado em roubar, matar, ter prazer, usufruir, e não estou pensando no plano de Deus. Portanto, não, meu querido irmão, castidade, pureza de coração, não é só uma questão não é uma questão somente física, é coração, pureza de coração. Não deixe seu coração maquinar ódio, cobiça, roubos, tentações, maldades, maledicências. Não deixe seu coração conduzir você para a prática imoral de tudo aquilo que nós condenamos. Cuide do seu corpo e faça seu corpo um instrumento para que o reino de Deus possa ser dilatado. Comece cuidando da tua língua, para que a tua língua não seja uma espada que mata, mas seja seja realmente como se fosse uma trombeta que anuncia. Que a gente possa usar a nossa língua para falar das coisas bonitas. Comece com a sua mão. Esta mão que pode matar, também pode e deve vocacionalmente acolher. A decisão é sua e ela nasce do coração. Deixe seu coração puro conduzir seu corpo para a santidade. Com isso, meu querido irmão, a segunda leitura nos faz um grande convite. Vamos fazer parte do corpo místico de Cristo com a certeza de que nós devemos sermos dignos de não sermos uma parte deste corpo, uma parte doente. Que nós não sejamos uma parte enferma deste corpo chamado igreja, mas que a gente cuide para ser uma parte sadia. Um dedinho que está doente dói e todo o corpo sente. Um dedinho que está machucado dói e todo o corpo se desconforta com isso. Não seja você um membro doente desta igreja. Cuide de si e faça a sua parte para que a nossa igreja possa ser uma igreja que realmente brilhe a luz do próprio Deus. Já o Evangelho, de forma muito interessante, traz para nós uma apresentação bonita. João Batista, ele tinha seus discípulos, os discípulos que acompanhavam João, que naturalmente ele batizava para um batismo de mudança de vida. E eis que de repente, que cena linda, Jesus avista de longe João Batista, e Jesus olha João e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João mostra Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que beleza! O João Batista mostrando o Cordeiro de Deus. E assim, quando ele reconhece o homem da conversão, o João que chamava a todos: convertei-vos, convertei-vos, agora apresenta Jesus dizendo: eis o Cordeiro. O que é o Cordeiro? É aquele que se oferece como sacrifício, é aquele que se apresenta para assumir os nossos sofrimentos e as nossas dores, é aquela oferenda agradável. E dentro deste dinamismo todo, nós podemos então nos perguntar: João Batista apresenta Jesus
nós temos reconhecido Jesus vivo e presente como Cordeiro. Nós temos reconhecido Ele presente no coração de nossa igreja. Foi aí então que Jesus olhou e disse para 2 discípulos que estavam seguindo, a partir da apresentação de João: o que vocês procuram? O que vocês querem? E eles chamaram Jesus de mestre. Mestre, onde moras? Mestre, onde moras? Mestre, onde moras? No meio do povo, é o que Jesus responde. Vocês lembram daquele cantinho que a gente cantava? Mestre, onde moras? Mestre, onde está? No meio do povo, vem e verá. O Cordeiro de Deus está no meio do povo. O sacrifício que nós teremos na Santa Missa, sacrifício vivo, porque nossa missa não é uma encenação, é Cristo novamente dizendo: só por você eu dou a minha vida, só pela tua luta nessa semana eu entrego-me totalmente, por você eu me faço novamente verdadeiro sacrifício, sacrifício permanente. E aqui nós então reconhecemos Ele como Cordeiro, que assume nossas dores, que assume nossa luta, que assume nossa causa, e que Ele está no meio do povo. E Ele faz com que as nossas pequenas ações de amor se transformem em graça, em dádiva, em oferta. O que é que você, meu irmão, traz hoje para oferecer com Jesus o Cordeiro? Você traz a sua esperança de um mundo novo? Ou você prefere ficar no desespero? Você traz o seu desejo de alegria? Ou você acha que a vida deve ser uma plena tristeza? Você traz um amor que você tem procurado espalhar? Ou você quer continuar vivendo uma vida no ódio, no rancor e na maldade? A decisão é nossa. Quem reconhece Jesus como Cordeiro, sabe que Ele livremente aceitou-se, colocar-se como vítima por amor. Que nós hoje também possamos fazer do nosso ofertório um ofertório daquilo que nós temos em nosso coração, nosso esforço, nosso trabalho, nossa luta, e tudo isso nós possamos dizer: Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. E tão bom sentir Jesus falando para nós: Simão, filho de João, eu te chamo. Você é o Simão, filho de João, e de hoje em diante será Cefas, que quer dizer pedra. Seja firmeza. Por isso, meu querido irmão, a palavra de hoje que João nos dá é: reconheçamos Jesus como Cordeiro que imola e sacrifica por todos nós, mas não deixemos de dar a nossa participação. Deus quis precisar de nós. Nós poderíamos estar em tantos lugares hoje à tarde. 13 de janeiro de 2018, nós poderíamos estar na praia de Caraí, poderíamos estar na praia de Copacabana, poderíamos estar conhecendo os Alpes de Petrópolis, as regiões de outros estados e de outros países, poderíamos estar numa fila de hospital, num leito da enfermidade ou até num velório, mas Deus nos quis aqui, e aqui estamos para dizer: Senhor, nós acreditamos que sois o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conta comigo. Eu quero que o Senhor conte comigo. De pé. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer sua vontade, para viver no seu amor, para fazer sua vontade, para viver no seu amor. Eis-me aqui, Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.